Fala pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Eu sou o Tadeu e o objetivo dessa aula é darmos continuidade à implementação do nosso projeto. Bom pessoal, eu vou criar aqui então as nossas classes, tá? Dos nossos pacotes e a gente vai dando uma implementação, né? A gente vai dando corpo para elas, tá? Eu vou criar aqui a nossa classe e-mail-bin, que vai ser basicamente o bin da nossa página index.xhtml. No nosso pacote XDTO, eu vou criar aqui uma classe chamada email layout. Nessa classe, basicamente vai ter um método que vai montar o nosso e-mail, tá? Inicialmente a gente vai utilizar aqui uma montagem de e-mail de forma estática, tá? Fixa. Depois a gente vai deixar isso dinâmico, mas essa classe vai representar essa montagem de e-mail. A gente já tem aqui a nossa classe de e-mail, que representa o nosso e-mail, nosso objeto de e-mail, né? Que tem um texto, um assunto, um destinatário. A gente vai precisar também de uma classe de serviço chamado email service. Essa classe é a nossa classe negocial, aqui que vai conter a nossa lógica de negócio, nossa regra de negócio. A gente vai utilizar EJB, vai ser uma classe stateless, tá? E aqui a nossa classe utilitária de log, tá? Log util, porque a gente não vai utilizar impressão de log com system.out.println ou então print static trace. A gente vai utilizar recurso do log util para que isso seja facilitado para a gente. Eu vou começar aqui, pessoal, com a implementação do nosso e-mail-bin, tá? Estou utilizando o CDI, tá? Então não vou utilizar o manage de bin, eu vou utilizar aqui o named para dizer que essa aqui é uma classe de bin, tá? Pacote javax.inject. Agora aqui estou dizendo que, que nosso e-mail bin é uma classe de bin, que vai referenciar a nossa página. Vou utilizar escopo de requisição, tá? Request scoped, tá? Tem dois, eu vou utilizar do pacote javax.enterprise.context, porque eu estou utilizando o CDI, então eu preciso utilizar esse pacote. A gente vai utilizar o escopo de requisição, de request, isso já atende, né, às nossas necessidades. Eu vou implementar aqui a interface serializable. Quando eu trabalho com CDI, com a annotation @named, tá? Eu preciso utilizar isso para evitar erros no meu projeto. E eu vou pressionar aqui a combinação de teclas Ctrl 1. Eu vou adicionar aqui um serial version ID. Ele gerou para mim aqui. Como eu implementei a interface serializable, tá? Eu preciso fazer isso. Eu vou precisar, na nossa classe de bin, eu vou precisar de uma instância do nosso serviço, do nosso email service. Para isso, eu vou criar aqui um private email service. Vou chamar de email service. O que eu vou fazer? Eu vou usar aqui, pessoal, o @inject do CDI. Ele vai injetar para mim a dependência desse serviço, dessa classe, para que eu consiga utilizar os recursos dela. Então, basta eu fazer @inject. Está aqui.
Perceba, pessoal, que estou utilizando aqui @named, @requestscoped, @inject. São recursos que o próprio servidor de aplicações Woodfly provê para mim. Eu não preciso fazer import de nenhuma biblioteca para o projeto. Não preciso utilizar o Maven, colocar aqui as dependências. Tudo é automático. Tudo, quem provê é o servidor Woodfly, porque ele implementa a especificação Java EE completa. Então, não preciso me preocupar com isso. Bom, a gente tem que ter um método para enviar o e-mail. Eu vou criar aqui, então, vou criar esse método. O que eu preciso? Deixa eu arrumar aqui. Eu preciso simplesmente chamar o meu e-mail service e um método que é chamado enviar, para que a gente consiga fazer o envio do e-mail. Só que eu não tenho esse método. Eu vou criar ele aqui, por enquanto. E esse enviar, eu vou ter que passar um e-mail por parâmetro, que vai ser o e-mail que eu vou enviar. Eu vou montar um objeto de e-mail, Ctrl 1 para fazer o import. E está aqui, nosso método criado aqui na classe service. Por enquanto eu vou deixar só assim, para não dar erro de compilação. Eu vou chamar ele aqui. Legal? Aí aqui, pessoal, por enquanto eu vou passar null, porque ainda não tenho, tá, o nosso método que vai montar os e-mails. Por enquanto eu vou deixar aqui como null, tá? Mas eu vou ter que passar aqui um método que monta os e-mails e retorna o e-mail montado para mim, o objeto de e-mail, porque esse método enviar, eu preciso passar para ele um objeto de e-mail, tá? E aqui eu vou retornar null, porque eu quero ficar na mesma tela, tá? Inicialmente vai ter um botão lá na página index, que eu vou fazer o envio e vou ficar na mesma tela. Então eu posso retornar null ou uma string vazia, tá? Para mim permanecer na mesma tela. Isso é do JSF. Eu vou retornar null. A gente tem que ter também um método que vai ser utilizado somente nessa classe para montar o e-mail. Então, vou criar ele aqui. Ele vai me retornar um e-mail. Esse método, eu preciso chamar aqui o nosso e-mail layout. Eu vou criar aqui um objeto dele. Legal. E eu tenho que retornar aqui, pessoal, um e-mail. Só que no nosso e-mail layout, a gente ainda não tem nada criado. O que eu vou fazer por enquanto? Eu vou criar aqui um método que vai me retornar um e-mail estático, tá? Para um administrador, tá? Como se eu fosse enviar um e-mail para um administrador. Então eu vou criar aqui só para o nosso código compilar por hora. Vai me retornar um e-mail.
colocar assim, ó, montar e-mail administrador. Tá? Eu vou importar Ctrl 1, vou fazer o import dele. E esse método eu preciso passar aqui duas coisas, tá? O destinatário e o assunto. Por enquanto eu não vou criar o corpo desse e-mail, tá? Completo. Eu vou fazer só o retorno dele aqui para mim. Eu vou ter que criar também aqui, antes de dar o retorno, vou ter que criar um string builder, tá? Porque a gente vai fazer a montagem de forma estática do e-mail e a gente vai fazer a concatenação das strings com o string builder, tá? Então vou colocar aqui texto é igual a new string builder. Legal? Beleza. Então eu tenho meu texto, tenho meu string builder, agora eu vou fazer o meu retorno, por enquanto, tá? O que eu vou ter que retornar? Um e-mail, tá? Então eu vou retornar um novo e-mail, passando o que? Os parâmetros do construtor do meu e-mail, tá? Se eu entrar aqui dentro do e-mail, aqui, ó. Eu não tenho, tá? Eu não tenho esse construtor ainda. Eu vou criar ele aqui. Aqui em source. Generate constructor using fields. É um construtor com todos os atributos. Eu vou gerar ele aqui. Ctrl D. Para remover esse super, que a gente não vai precisar. E Ctrl S aqui para salvar. Beleza. Agora aqui no meu e-mail layout, o que eu vou passar? O nosso construtor, que é o destinatário. Ó, lembra aqui? Destinatário, assunto e o texto. Então vamos lá. Ó, o nosso destinatário, nosso assunto e o texto. O texto é uma string, tá? Eu estou usando aqui o string builder, então eu tenho que fazer um texto.toString para converter. Então tá aqui, ó. Nosso método de montar e-mail estático está pronto. Em partes, né? Só para compilar o nosso código da outra classe. A gente vai continuar a implementação dele depois, vou salvar. Aqui no nosso e-mail bin, agora eu posso vir aqui. Eu já montei o layout. Agora eu posso retornar o quê? O nosso montar e-mail, ele retorna um e-mail. Então, se ele retorna um e-mail, esse método retorna um e-mail, esse método montar e-mail retorna um e-mail, então eu posso muito bem fazer o retorno dele aqui. Layout. Ponto. Montar e-mail. Aí, ó, o que eu vou fazer? Qual que vai ser o destinatário, né? Por exemplo, eu vou criar aqui só um fake, tá? Vou colocar aqui tadeu@gmail.com. Vou colocar um assunto, né? Mudança de senha, tá? Só pra gente testar mesmo, tá? Manter aqui a implementação. Deixa eu salvar aqui essa classe. Qual que é o problema aqui que ele está apontando? Ah, não importei, né? Ctrl 1, import. Eu importei a classe e-mail. Beleza. Aqui, pessoal, a gente passou o null, tá? Só que eu preciso, nesse método enviar, ele me retorna, eu preciso passar, aliás, um e-mail, um objeto de e-mail. O montar e-mail, ele me retorna um e-mail, tá? Eu retorno o layout montar e-mail administrador, que me retorna um e-mail, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui o montar e-mail.
Pronto. Tá vendo só? Vou salvar. Aí o que vai acontecer no nosso BIM? Quando a gente invocar esse método lá na página, ele vai vir aqui, vai chamar o nosso serviço e vai enviar. Aqui tem toda a lógica de envio, a gente vai fazer ainda o nosso e-mail, que nada mais é do que uma montagem de e-mail, no caso aqui estática, né, fixa, para o administrador, com os dados de destinatário e assunto. E isso aqui me retorna um e-mail e toda a formatação vai estar aqui, tá? Que a gente colocou na nossa classe de DTO, nosso pacote DTO, que é o que vai ser trafegado para a tela, tá? Vamos ver o que mais a gente vai implementar nessa aula. O nosso BIM, tá? Nossa classe de BIM, basicamente está pronta, tá? A nossa classe de e-mail também está pronta, a gente teve que criar um construtor nessa aula para ela. E temos aqui também nosso e-mail service. A nossa classe de serviço, pessoal, eu vou deixar para a próxima aula, porque é um pouco extensa. Não, na verdade ela não é muito extensa, mas para entender ela vai ser necessário uma explicação melhor, mais detalhada. Eu vou fazer por hora o log util. Nosso log util, eu vou criar para ele um construtor privado, porque eu não quero que essa classe seja instanciada, eu não quero que possa ser criado o objeto dela. Eu vou utilizar um método aqui. Então eu vou criar aqui um construtor privado e vou criar o nosso método para utilizar o log. Então, public static, vou utilizar ele de forma estática. Eu preciso da classe logger. Tá aqui, ó, no nosso pacote org apache log4j, ok, que é essa lib, né, que a gente importou aqui na pastinha lib. Vou chamar de getLogger, tá? Aqui eu preciso passar um object eu tenho que passar aqui um object, porque eu vou utilizar esse logger de forma genérica, tá? Eu não vou especificar uma classe específica para mim utilizar ele. Ele vai ser utilizado de forma genérica. Eu preciso do class desse objeto, tá? Dessa classe que eu vou utilizar o meu logger. Então, eu vou colocar aqui genérico e eu vou ter que retornar, então, nosso logger.getLogger, passando o que? Nosso objeto.getClass. É assim que eu utilizo, né, o log4j. E essa aqui é a nossa classe utilitária, então, tá? Para utilizar o nosso log. Então, basicamente, a gente tem aqui o nosso log util. Eu vou fazer aqui também, pessoal, o nosso index, tá? Ele vai ser, como eu falei para vocês, vai ser um envio inicialmente de forma estática. A gente não vai colocar os dados na tela para ser enviado, a gente vai montar tudo que vai ser enviado aqui no nosso e-mail BIM, no nosso e-mail layout, tá? A gente vai montar a partir daqui todo o texto que vai ser enviado de forma estática, fixa, então não vai ser nada dinâmico por enquanto.
Então eu só preciso de um botão enviar, que vai simplesmente chamar o nosso método aqui enviar e-mail do nosso BIM. Então eu vou criar aqui um form do JSF e a única coisa que eu vou precisar vai ser de um botão, tá? Para que eu possa chamar. Eu vou colocar aqui o command button. O value vai ser enviar, que vai ser o texto, né, do botão. E a nossa action, né? Eu vou enviar e permanecer na mesma tela. Então eu vou utilizar aqui o action, eu vou usar aqui o expression language, né? O EL, o nosso famoso EL aí, né? Para chamar o nosso BIM. E Ctrl espaço. E aqui, ó, já aparece para mim, tá vendo? Meu e-mail BIM, aqui que eu criei. E se eu dar um ponto, ó, clicar e apertar Ctrl espaço, tá aqui os recursos, né? Do meu BIM eu tenho esse método enviar e-mail, tá? É ele que eu vou chamar. Se eu clicar nele aqui, ó, segurar o Ctrl e pressionar nele, eu sou levado para ele aqui no BIM, no nosso e-mail BIM, tá? Detalhe aqui, como eu não estou usando aqui nenhum nome para esse BIM, tá? Eu poderia utilizar algum nome para esse BIM aqui, tá? Ele utiliza, por padrão, o nome da classe iniciando com letra minúscula, tá? Por isso que aqui é chamado dessa forma o BIM, tá? Deixa eu dar uma olhada no nosso BIM, tá tudo ok. E então é isso, pessoal. Na nossa próxima aula, a gente vai criar o nosso service, essa camada de serviço aqui, a lógica do envio do e-mail, tá? E o nosso texto estático aqui no nosso e-mail layout, para montar o nosso texto estático de um e-mail para enviar um e-mail de um administrador, por exemplo, né? Ok? Então, por enquanto, vamos ficando por aqui e até a próxima aula.